A gente vai ao vivo para Guaratinguetá. Terminou agora há pouco uma sessão de Câmara extraordinária que aconteceu no município para discutir dois assuntos importantes. Um deles, o veto parcial da Prefeitura, do Executivo, a um projeto de lei que define cotas raciais no setor público, no serviço público, e o outro, o subsídio do transporte público, renovando também esse subsídio à empresa de ônibus de Guaratinguetá. Vamos saber o resultado dessas votações com a Fernanda Prado. Fer, agora 11h21. Oi, Edu, novamente bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Regional. Essa sessão extraordinária teve a duração aí de cerca de 1 hora, terminou agora há pouco, às 11 horas da manhã. Um dos projetos, na verdade, um dos vetos que foi votado aqui na Câmara Municipal foi o veto do prefeito ao projeto de lei que prevê a questão das cotas raciais no emprego público. Esse veto, ele vetou o que previa a destinação de 10% das vagas dos cargos comissionados às pessoas negras. A gente lembra que esse projeto é de autoria do vereador Ney Carteiro, que está aqui ao nosso lado. Vereador, esse veto ele foi acatado por 2 votos contrários e 7 a favor desse veto, que acabou sendo mantido, então, agora para os vereadores. Como é para o senhor, que elaborou esse projeto e agora ele acabou sendo votado parcialmente? Bom dia. Bom dia, Fernanda Prado, satisfação falar contigo, Jornal Regional sempre imparcial, a todos que estão prestigiando aí, um abraço ao Zé Eduardo Souza, nosso amigo, que Deus abençoe. Isso, primeiramente, a gente tem que agradecer, Fernanda Prado, porque até o 4º artigo, que é a Lei 5.722, houve um avanço já, que é em termos de concursos públicos, onde são destinados 20%, então a Câmara totalmente votou a favor, então a nossa gratidão. Isso se faz políticas públicas, onde tem as ações afirmativas. Agradeço também aqui a presença do Claudinei Corrêa, que é presidente do Compir de Aparecida, que sempre orienta também em vários aspectos, pessoa muito legal também, interessante, a gente conversar. O que acontece? A gente compreende e respeita, porque o próprio artigo 82 do nosso regimento diz que cabe a escolha, o voto é inviolável, então a gente tem que respeitar. Só que a gente discorda do veto porque ele não fere nenhum dispositivo, o 5º artigo, ele cria os 10% não só dos cargos do primeiro escalão, é dentro de um todo da administração pública, onde a gente vê uma maioria da sociedade negros e pardos, então a gente não consegue enxergar a dificuldade nesse questão de 10%. E o 6º artigo, que é a prerrogativa específica do executivo mesmo, que é a regulamentação da lei. Como que a gente está ferido, está atribuindo ele algo que já é dele? Então a gente discorda, mas a gente compreende e respeita o posicionamento político, de pensamento de cada um. Mas com certeza os argumentos ali elencados no veto não procedem, entendeu? Juridicamente falando, nessa questão. Mas a gente tem que ter o respeito e acreditar nos avanços. A partir do momento que houve já essa questão do concurso público, já é uma grande vitória. E políticas públicas vão sendo criadas, com certeza Guaratinguetá vai se avançar dentro do conselho também, criando o conselho, e as ações afirmativas vão acontecendo naturalmente. Mas aí o nosso apreço pela população de Guaratinguetá, nosso respeito, dizer que quando a gente fala em cota racial não é favor, é reparação. E, vereador, aqui na sessão extraordinária, outro projeto que foi votado são algumas emendas, que prevê aí a questão de mudança na questão da aplicação do subsídio para o transporte público aqui de Guaratinguetá, O senhor foi o único contrário a essas emendas, por qual motivo, o que elas diziam? Com certeza, falo com tranquilidade. Há algum tempo atrás, a gente aprovou aqui o subsídio até dia 31 de dezembro, que é de 1,05 e de 53 ao estudante. Justamente é um aporte para que haja essa cobertura. As 2 emendas apresentadas, eu votei a favor porque ela realmente preenchia algumas lacunas ali. As 2 últimas não, por quê? A partir do momento que você revoga o artigo 2º, você tira o aporte, ou seja, daqui para frente não vai existir mais esse aporte. Então, a população vai pagar mais? Se há um erro dentro do contrato, a população não deve pagar. Outra situação, como que eu vou autorizar ser por decreto o subsídio, sendo que até então o aumento da passagem é prerrogativa dele, que a gente já também não aceita, mas tudo bem, faz parte da lei. Agora, sempre o subsídio passa pelo crivo da Câmara. Então, a partir do momento que você dá autonomia ao Executivo, Deus abençoe que ele faça uma boa visão de tudo, tenha sensibilidade, mas a gente não pode pagar para ver, certo? Eu ainda acredito que seria necessário permanecer pelo crivo da Câmara e chama-se uma extraordinária se necessário for, que a gente está aí para trabalhar, entendeu?
Então, a partir do momento que você revoga um artigo onde dá o suporte, o aporte, você está tirando a obrigatoriedade do executivo em fornecer aquele aporte à população. Então, será que ela vai pagar mais? Então, ao invés de 6, ao invés de 5, dizer assim que vai pagar mais? Então, é um erro. É um erro na minha visão, porque você está dando a oportunidade do executivo se omitir em muitas ações. Tá certo, vereador, muito obrigada pelas suas informações. Como o vereador destacou, Edu, um dos artigos desse projeto que foi aprovado hoje aqui pela Câmara Municipal, ele prevê, né, então, que esse subsídio passe a ser decretado, né, passe a ser aplicado por meio de decreto e não mais por projeto aqui na Câmara de Guaratinguetá. Eu volto aí com você no estúdio. Você tem alguma pergunta ao vereador Ney Carteiro, Edu? Não, Fer, somente agradecer, ressaltar, como foi dito pelo vereador, a importância desse projeto das cotas raciais enquanto reparação histórica necessária também. Já é um avanço significativo, como ele disse, mas a gente espera que no futuro possa haver também para os cargos em comissão, né? Quem sabe volta numa segunda oportunidade esse projeto, para que a gente tenha também um secretariado com representatividade, os cargos de comissão de segundo escalão, de terceiro escalão, também com uma representatividade, assim como nos concursos públicos. Cada conquista deve sim ser celebrada e a gente segue acompanhando. E com relação ao transporte público, acredito que vale também uma cobrança, Fer, junto à prefeitura, para entender agora como é que vai ficar isso, né? A gente vai ter aqui a presença do prefeito Marcos Oliva na segunda-feira, dia 23. Aproveito, inclusive, para convidar a população desde já a acompanhar, e uma cobrança que a gente vai fazer para entender como é que vai ficar toda essa situação. Vai ser por meio de decreto? Ok, mas vai ser colocado um novo decreto em pauta ainda este ano para valer a partir de janeiro, o subsídio para a população não pagar mais caro, ou será que vai ficar para o próximo prefeito, a partir de 1º de janeiro, ele mesmo decretar essa questão, não deixar a população pagar mais caro? E também, enquanto transporte público de Guaratinguetá, o vereador Ney Carteiro pode até falar para a gente das reclamações que a gente ouve também, né, das questões de contrato, das reclamações e das questões que não são poucas em Guaratinguetá ao longo de todo esse tempo que a gente acompanha a questão do transporte, né? Com certeza, Edu, o vereador está aqui ao meu lado. São muitas reclamações que a Câmara Municipal, vocês, vereadores, enquanto trabalham aqui no Legislativo, recebem da população? Com certeza, a gente recebe muitas reclamações, inclusive a gente enviou ao Ministério Público, constando com fotos, ilustrando toda a questão também do horário, itinerário, condições dos ônibus, a questão das frotas. A nossa gratidão a todos os trabalhadores. Aqui a gente faz uma crítica sobre a questão da concessão do serviço em si, mas valorizando ali o motorista, o trabalhador que está ali no dia a dia, entendeu? Então a gente não deve discernir isso aí. Mas a gente já fez várias denúncias ao Ministério Público pontuando todas essas situações. Falta também por esse órgão um olhar de mais sensibilidade, porque o contrato está ali para ser observado. Inclusive, a última votação que eu tive contrário também ao aumento da frota foi justamente, da idade da frota, foi justamente porque já existe um contrato inicial, onde era 6 e 8, mudaram para 8 e 10 e prorrogaram mais um ano. Então, eu entendo que a população não se deve pagar pelo erro de algum contrato que não está sendo observado. A população tem que ter sempre o nosso respeito, afinal de contas, o salário de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários é dinheiro público. Então você tem que ter esse olhar, sim. E agora, com certeza, nosso respeito a todos, né? Mas eu não tenho um olhar pessoal e partidário, eu vejo realmente o bem comum. E eu tenho convicção, né, de que a gente está no caminho certo, buscando o bem comum e saindo da zona do conforto, se colocando no lugar daquele cidadão. Porque, afinal de contas, o vereador representa o povo, não representa o prefeito. Tá certo, obrigada, vereador. E é isso, Edu, a gente continua acompanhando, a gente sabe que, com certeza, uma das prioridades a partir da nova gestão em 2025 deve ser também o transporte público. E um grande desafio, com certeza. Muito obrigado, Fer. Agradeço também ao vereador Ney Carteiro conversando com a gente ao vivo, logo após essa sessão em Guaratinguetá, sessão extraordinária que aconteceu nesta manhã.